E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Vamos juntos, claro, por que não? Números capítulo 20 e capítulo 21 se constitui mais um passo da jornada que estamos dando no desenvolvimento do nosso ano bíblico. E olha, o capítulo 20 é um capítulo triste. Fala da morte de Miriam, fala da rocha que foi ferida, da morte de Arão. 38 anos já haviam se passado desde os espias. Os que reclamam agora é uma nova geração que reclama exatamente como seus pais reclamavam. Então, é um capítulo bem triste, mas a Bíblia lida com a realidade de fato, e na nossa realidade às vezes existem momentos de tristeza. E se a Bíblia não inclui os momentos de tristeza, estaria fugindo da realidade que nós temos que enfrentar. E a Bíblia nos prepara para a realidade que temos que enfrentar, colocando inclusive esses fatos tristes diante de nós. Moisés fere a rocha em Meribá. Você percebe neste capítulo que ele toma o bordão e Deus ordena para que ele fale a rocha, a fim de que ela conceda água. E aí ele usou os seus lábios de modo muito imprudente, esculachou o povo, ouvi, rebeldes e tudo mais, e feriu a rocha nada mais, nada menos que 2 vezes, quando tinha somente que falar. E aí Deus o repreende dizendo: não crestes em mim, disse o Senhor a Moisés. Arão não o interpeliu, morreu com tranquilidade e honra. Tanto ele como Moisés ficaram de fora da Canaã terrestre. Agora você percebe o seguinte: a sua intimidade com Deus não autoriza que você tome para si os méritos de obra alguma que pertence ao Senhor. Coloquemos isso em nossa cabeça. A minha intimidade com Deus não me autoriza tomar os méritos que a Ele pertencem. A minha intimidade com Deus também não me autoriza a ter uma liberdade ao ponto de desrespeitá-lo. Não confundamos liberdade com autorização para desequilíbrio. Não dá para confundir. Ele feriu a rocha 2 vezes quando Deus havia dito: fale somente a rocha. O instrumento humano, querido, jamais poderá reclamar para si a glória que só pertence a Deus sem sofrer as consequências disso. Moisés fere a rocha como se ele estivesse resolvendo o problema, quando na verdade o problema, a resolução vinha de Deus. Não é mérito de Moisés que brote água da rocha, é mérito do Senhor Deus. Os líderes precisam estar bem cientes dessa responsabilidade. Não sou eu, é Deus agindo em mim. O erro do Moisés não impediu a misericórdia do Senhor. Moisés errou, batendo na rocha quando devia falar, mas mesmo assim o Senhor, em sua misericórdia, concedeu água para saciar a sede do povo. Deus poderia não ter concedido água em função do erro do Moisés, mas pela sua misericórdia ao povo, ele então concede água a despeito do erro do Moisés. A despeito dos líderes que cometem erros, Deus não deixa de emanar suas bênçãos sobre seu povo por misericórdia a este povo. Isso não autoriza o líder continuar errando, porque a repreensão da parte de Deus certamente virá, mas evidencia a misericórdia do Senhor abundante, que a despeito do instrumento débil, abençoa aquele cujo alvo é a mensagem. A mensagem precisa chegar, então o alvo é o indivíduo, onde Deus precisa alcançá-lo com esta mensagem. E aí você percebe que a lição que deveria ter sido dada ao povo através de falar a rocha simbolizava o ministério de Cristo. Uma vez ferido, não havia necessidade de ser ferido uma segunda vez. Você se lembra que a rocha já havia sido ferida anteriormente para fornecer água ao povo, simbolizando o sacrifício de Cristo, e Cristo não precisa morrer uma segunda vez, porque já morreu uma vez pelos pecados de todos.
Contanto que agora você não precisa ferir a rocha novamente, porque a rocha é Jesus. Já foi ferido uma vez na cruz do Calvário. Agora você precisa falar. Jesus já morreu uma vez por você. Agora você precisa apenas falar com ele através da sua vida de oração. Uma vez ferido, não havia necessidade de ser ferido uma segunda vez. Por suas feridas recebemos o acesso ao Pai, pelas feridas de Jesus, e o privilégio de apenas pedir: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede. João capítulo 4, verso 15. Então, se Jesus já morreu na cruz do Calvário, o acesso ao Pai está garantido, a rocha já foi ferida uma vez, agora você vem tão somente de acordo com João 4, 5 e ora: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede. Percebeu? Aí você percebe na sequência Moisés e o povo solicitando passagem por Edom, e aí todo um problema sendo criado. São sempre os problemas no percurso em direção à terra prometida. Eles sempre existirão. A Bíblia diz que Israel se desviou. É melhor você ficar se desviando dos problemas, arrumando o jeito de não entrar em conflito desnecessariamente com as pessoas, porque afinal de contas, faça de tudo para não entrar numa briga. Essa deve ser a nossa política. E aí, no Monte Hor, o Arão foi recolhido, descansou no Senhor, as vestes passaram para Eliezer. E aí no capítulo 21 você tem um evento assim que marca muito o Velho Testamento, que são as serpentes de bronze no meio do deserto. Você percebe que a Bíblia descreve no capítulo 21 que o povo se tornou impaciente no caminho, diz o verso 4, e movidos pela impaciência esculacharam o maná, que era símbolo da providência de Deus, do cuidado de Deus, do sustento de Deus, do quanto o povo dependia de Deus. Você percebe que no maná, o maná traz a seguinte mensagem: quando no Egito estavam, o povo era dependente do faraó, e agora no deserto o maná significa que o povo é dependente de Deus. E o que eles disseram, movidos pela impaciência, porque às vezes quando estamos impacientes falamos bobagens demais, e movidos pela impaciência, a nossa alma detesta este miserável pão. Chamaram o pão de miserável, pão este que também tipificava Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí você percebe que muitas vezes com essa nossa impaciência magoamos as pessoas e falamos bobagem até a respeito de Deus. E aí muita gente começou a ser picada pela serpente, começou a morrer muita gente envenenada. E é isso que a serpente faz, envenena as pessoas para que as pessoas possam ficar rastejando até a morte. É o que o diabo tem tentado fazer na vida de todo servo de Deus, envenená-lo para que ele rasteje até a morte. O Senhor Jesus pode aniquilar este veneno, erguer você para que você pare de rastejar, como tem feito ultimamente, porque este é o desejo da serpente, não o desejo de Deus para a sua vida. E aí uma outra serpente de bronze foi construída, colocada no madeiro, símbolo de Jesus Cristo, e aquele que olhava para a serpente de bronze ficava curado do veneno que a serpente abrasadora havia depositado no corpo, causando-lhe sofrimento, em alguns casos causando-lhe até a morte. Enquanto ainda havia vida, havia jeito para reverter a situação. Enquanto ainda temos vida, ainda temos chance de olhar para aquele que está pendurado no madeiro, a fim de obter a cura para o veneno que o diabo tem colocado em nossa vida, a saber, o pecado. Que Deus nos ajude, mantenha o seu olhar fixo em Jesus Cristo, não esqueça disso. O próprio Cristo se autodenominou como sendo aquela serpente erguida no deserto. Ele disse: vossos pais olharam para a serpente de bronze, e assim, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Jesus falou acerca de si mesmo, tendo em vista este episódio da serpente. Enfim, fixemos os nossos olhares em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E vamos prosseguir no meio do deserto da vida, sempre olhando para Ele. Não esqueça. Graça e paz, amanhã tem mais. Deus abençoe sua vida. Firmes aí no ano bíblico. Comenta, curta, compartilha. Em nome de Jesus. Um abraço, beijo no seu coração.